Uma coisa que a gente não vê no filme é o uso delas em Hiroshima e Nagasaki. Eu não quero ver a perspectiva dele, sabe? E como ele vai encenar, como ele vai retratar essas atrocidades, assim. Compra o ingresso pra ver um filme do Nolan, você vai atrás de um espetáculo mesmo. Então é emoção, né? Mas também é muita técnica. O mundo nunca mais foi o mesmo depois daquele dia 16 de julho de 1945. Esse foi o dia que, como nós vimos no filme Oppenheimer de Christopher Nolan, a humanidade confirmou a viabilidade da bomba atômica no teste Trinity, uma demonstração que alterou de forma irreversível o nosso curso. Esse teste, que foi o ápice do projeto Manhattan, mostrou para o homem que ele era agora capaz de liberar um poder de destruição completamente sem precedentes. Esse poder foi usado algumas semanas depois em Hiroshima e Nagasaki, representando dois dos eventos mais sombrios e relevantes do século XX. E isso afetou a ciência, afetou a guerra e afetou a história de maneiras significativas. O cinema não ficou para trás. Se a gente olhar para os últimos 80 anos, é fácil enxergar a bomba atômica como um dos temas mais recorrentes do cinema. Da criação aos testes, das explosões às consequências, tudo isso virou combustível para dramas, comédias, ficção científica e filme de ação de todo tipo. Do uso na Segunda Guerra Mundial, até a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, culminando na imaginação de desastres nucleares que causam o apocalipse, a gente vê a bomba atômica sendo abordada tanto por grandes autores como Stanley Kubrick, como por franquias populares divertidas e empolgantes, como Missão Impossível. Por isso, a gente consegue entender porque Christopher Nolan, um dos cineastas mais influentes desse milênio, escolheu gastar o seu cheque em branco com um filme sobre J. Robert Oppenheimer, o físico que ficou conhecido como o pai da bomba atômica. Nolan enxergou nesse cara um homem cheio de contradições, alguém disposto a fazer de tudo para que as suas ideias virassem realidade e que também ficou assombrado pelas consequências de abrir as portas de um inferno. Na biografia desse físico, ele teve a chance de não só fazer um estudo de personagem instigante, mas também de revisitar esse evento que redefiniu a história e a cultura. Curiosamente, pelo menos no papel, Oppenheimer também é uma grande contradição, porque por mais que o seu tema central e a proposta de uma cinebiografia sejam duas coisas muito comuns na tradição do cinema, esse projeto parecia muito arriscado. Imagina comigo, um drama de 3 horas de duração, classificação adulta e sobre uma figura histórica. Esse era o filme que o Nolan ia lançar no meio de uma temporada de blockbusters, como seu grande retorno depois daquele lançamento polêmico de Tenet. Teve quem achasse que não, mas aqui estamos com Oppenheimer consagrado com 900 milhões de dólares de bilheteria e prêmios como melhor filme e melhor direção no Oscar de 2024. Esse filme cada vez mais parece a confirmação da carreira do Nolan. Aprovação crítica, sucesso de audiência, reconhecimento internacional e tudo mais que ele podia querer. Por isso, e por tantas outras coisas, Oppenheimer está agora firmado como um dos 2 ou 3 filmes ali que sempre vão vir à mente quando a gente fala da bomba atômica no cinema. Ele merece mesmo essa reputação? Por quê? E quais são os outros filmes que têm que ser falados quando a gente toca nesse assunto? E como é que Oppenheimer se diferencia deles? Essas são algumas das perguntas que a gente vai explorar com você hoje no primeiro episódio do Quinto Elemento. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Quinto Elemento, um novo programa de cinema aqui do Omelete. Meu nome é Guilherme Jacobs e a gente tá na primeira temporada de uma jornada que vai sempre falar de cinema para você que ama cinema, que quer saber mais, que gosta de conversar sobre cinema. O assunto dessa primeira temporada é o cinema atômico, porque a gente tá vivendo aí nesse mundo do Christopher Nolan, mundo do Oppenheimer, esse assunto da bomba atômica que tá presente no cinema de várias e várias formas há décadas e que agora tá de volta aí ao centro da cultura, porque Oppenheimer, afinal de contas, o Oscar, ganhou muitas bilheterias e tudo mais. Então, para falar sobre isso, nessa primeira temporada eu estou com 3 pessoas maravilhosas: Bárbara, Mari e Max. Olá, é um prazer estar aqui, Jacobs. Eu sou Bárbara Demirov, eu sou jornalista e crítica de cinema e co-apresentadora do podcast Um Livro, um Disco, um Filme. Eu vou fazer eco porque a Bárbara falou que eu também estou muito feliz para falar desse assunto. A oportunidade de discutir cinema é sempre boa. Meu nome é Mariana Canzares, eu sou jornalista já há uns 7 anos, eu sou editora aqui no Omelete. E a felicidade é tripla, porque eu também estou muito contente. Ótimo. E pra quem não me conhece, eu sou o Max Valarezo e eu tenho um canal chamado Entre Planos, no qual eu falo de cinema toda semana. Tudo bem, pessoal, a gente tem esse programa estruturado aqui em alguns elementos e eu acho que não tem como começar por outro caminho que não seja o Oppenheimer. Esse é o nosso primeiro elemento. Particularmente, eu acho que muito importante a gente contextualizar Oppenheimer no cinema de Christopher Nolan. Christopher Nolan é esse diretor que há 15 anos já vem aí no topo de Hollywood. Talvez o cara que tenha mais liberdade para fazer o filme que quer,
com a escala que quer. Desde que ele fez Cavaleiro das Trevas, basicamente ele tem essa liberdade. E a gente chegou nesse momento onde ele, numa troca de estúdio, numa situação muito específica da carreira dele, escolheu gastar a influência dele no Oppenheimer, um filme que arrecadou $900 milhões de bilheteria, um filme que ganhou 7 Oscars, incluindo direção, filme, ator coadjuvante, e um filme que parece estar sendo tratado aí como a grande culminação desse cara. Então, pra gente começar, eu queria perguntar pra vocês sobre o cinema dele. O cinema dele é um cinema frequentemente aí centrado em homens complicados, homens que estão presos dentro dos labirintos aí da vida deles, labirintos metafísicos, ou às vezes quase que físicos mesmo, seja da memória, seja da mágica, seja, no caso do Oppenheimer, da ciência, o tempo e espaço no Interestelar, e claro, sonhos em A Origem. E desde que o Nolan fez o primeiro filme dele, o Following, ele parece que trata desses quebra-cabeças que precisam ser resolvidos, adora fazer reviravoltas e adora colocar pessoas que estão ali, talvez, de alguma forma, assombradas pelas consequências que eles estão. Bárbara, eu sei que você assistiu o Following até recentemente, e eu acho que queria começar com você para você me dizer o que é que você pensa do Nolan e do trabalho dele chegando agora no Oppenheimer. Olha, eu acho muito interessante como o Nolan, ele consegue misturar técnica com emoção. Eu acho que ele é um dos poucos cineastas atuais que consegue misturar essas duas coisas que são bem diferentes, né? Você ou é pego pela técnica do filme ou pela emoção, mas ele consegue fazer pelos dois. E desde o Following, que eu vi recentemente, realmente, tem ali uma questão de emoção, né? Do protagonista que quer ali, tá numa missão super sombria, né, digamos. Ele é um cara bem complicado e ele já gosta de fazer esses quebra-cabeças mesmo. Então, eu acho que desde daquela época, ele tem, assim, essa técnica muito forte na própria montagem do filme, de como ele constrói a história dele, mas também tem emoção, tem a questão do protagonista, que praticamente todos os filmes dele, a gente tem um protagonista masculino, mas que sempre é pego por algo que atiça a curiosidade, a vontade dele de ir atrás de algo, né? Então, é emoção, né? Mas também é muita técnica. Eu acho que uma das coisas fascinantes sobre o cinema dele é o estado que ele quer deixar a audiência. Eu já vi alguns críticos, algumas pessoas falando que o Nolan gosta de deixar a audiência confusa, e eu concordo, mas eu não acho que ele quer terminar na confusão. Eu acho que a confusão pra ele é um pretexto pra ele chegar no momento do esclarecimento. Eu acho que ele quer que a audiência chegue naquele momento que ela fala, entendi. Ele sabe? provoca. E eu penso que é por isso que ele alcança tantas pessoas. Você acha que é por isso, Mari? Cara, eu acho que são duas coisas. Eu acho que quando você compra o ingresso pra ver um filme do Nolan, você vai atrás de um espetáculo mesmo, como você tava falando. Mas eu sinto também que ele tem uma coisa que ele quer... Quando você fala de emoção, eu vejo um pouquinho diferente, porque eu acho que ele racionaliza a emoção. Então, quando você vai desvendar a história, você vai realmente... Não, faz sentido. Tipo, você vai entendendo passo a passo do que ele tá fazendo. A jornada não é necessariamente emocional. Não sei se você concorda comigo. Então, pra mim, eu acho que eu tô... É quase uma escadinha, assim. Tipo, assim, eu não sei como você enxerga... Eu não sou o maior fã do Nolan. Então, tipo, há muitos anos, uma das minhas opiniões mais impopulares é que eu acho eles bem superestimados. Um pouco, concordo. E pra mim é engraçado, porque eu tenho uma visão diametralmente oposta à sua. Pra mim, a minha maior bronca com ele é que eu sinto que ele quer fazer um negócio que tenha o deslumbramento técnico com um coração pulsante, mas pra mim o coração pulsante quase nunca me convence. Você acha artificial, então? Eu acho muito artificial e que não consegue convencer as emoções. É a minha perspectiva. Engraçado. Não em todos os filmes. Eu gosto de vários filmes dele, assim. Tipo, Onde é que você acha que ele acerta mais? O Grande Truque, pra mim, é onde ele acerta melhor. É o meu filme favorito dele, assim. Nos filmes do Batman, eu acho que ele acerta muito bem nessas questões, mas em outros filmes, assim, que ele tenta trazer muito a emoção. Interestelar, não suporta. Pra mim também não funciona. Interestelar. Engraçado. E pra mim, o jeito que ele tenta trabalhar a emoção é, tipo, eu não consigo, não me desce, cara. Então, tipo, por isso que eu tô dizendo que é meio que uma escadinha. Você acha que funciona, pra mim, quase nunca funciona. Mas, gente... Mas com o Oppenheimer funciona. O Oppenheimer funciona. Eu vou dizer pra vocês, eu tenho uma jornada com o Nolan, que é uma jornada que eu acho que de muita gente que tá assistindo vai ser semelhante. Cavaleiro das Trevas saiu, eu tinha 13 anos de idade. Então você vai pro cinema nessa experiência de ver Cavaleiro das Trevas e é quase como se, assim, isso que cinema, sabe? É isso aqui que eu tô querendo e tal. Cara, eu vi esse filme 4 vezes no cinema quando ele estreou. Eu vi 3. Eu vi 3. E assim, cresci vendo tipo, o desenho do Batman, etc. Aí você vai ver no cinema e aí tem aquela escala, aquela coisa grandiosa que eu acho que é o Nolan tem esse cinema muito bombástico. E a palavra bombástica você pode interpretar do jeito positivo como grandioso e também do jeito negativo. Tem um boom e depois não tem mais nada. Só que naquela idade, ver Cavaleiro das Trevas, eu acho que muita gente que hoje tá na internet, nas redes sociais comentando, também passou por uma experiência semelhante. E nessa época, ele emendar Cavaleiro das Trevas e A Origem, eu falei, esse cara é um gênio. Até hoje são os dois... ápice dele. Pra mim, são os dois melhores filmes dele, porque eu acho que são os dois filmes que ele tá menos pensando
sobre essa questão que vocês estão tratando aí da emoção. Ele tá ali fazendo um exercício de gênero. Batman, o Cavaleiro das Trevas, é um filme de roubo com Batman no meio. A Origem é um filme de roubo com os sonhos. Exatamente, um protagonista que tá ali roubando, totalmente implantando com a emoção. ideias, né? O roubo inverso, porque ele adora inverter coisas também, outra coisa que o Nolan faz. Mas vocês não concordam que a Amnésia, apesar de ser... Amnésia, vocês gostam de Amnésia? Eu gosto. Eu acho ok. Eu acho Tá. Amnésia é um filme muito técnico, assim, a gente vê até pela montagem também que eu falei do Following, que é bem parecida, mas tem muita emoção do protagonista ali Então, que tá tentando não é o que me atrai no filme. Olha, que engraçado. Pra mim, a estrutura, é o vai e vem, você desvendar com ele o que tá acontecendo, do que propriamente a jornada emocional que ele tá passando. Eu acho pra mim é meio isso. Sim, e eu acho que também é uma questão que, pra mim, o que faz o Nolan ter uma popularidade tão grande, especialmente quando ele consegue ganhar essa moral de fazer uns filmes de orçamento gigantesco, é que ele consegue misturar dois mundos que na cabeça de muita gente não parece se misturar, que é pegar fazer um filme de blockbuster que vai fazer você se sentir minimamente intelectualmente desafiado, sabe? Requer atenção. Que requer atenção. Então, eu entendo que muitos fãs do Nolan gostam do cinema dele também por conta disso, porque sai do cinema sentindo que viu um baita de um espetáculo gigantesco e ainda se sentiu estimulado, sabe? A Origem intelectualmente, é muito isso. entendeu? Então, acho que isso é o que meio que ajuda a se destacar, fazer ele se destacar nesse mundo do blockbuster, sabe? O Nolan tem vários protagonistas que eu acho que dá pra gente olhar pro protagonista, olhar pro Nolan e ver muitos paralelos, sabe? O próprio Oppenheimer, a gente vai entrar nisso, mas eu acho que de todos os protagonistas dele, o que mais parece com ele pra mim é o mágico, só que o mágico tipo Mr. M. Que não adianta só fazer a mágica, mas tem que explicar como fez. Exatamente. Porque ele acha que explicar como a mágica é feita deixa o truque ainda melhor. E eu vou dizer pra vocês que eu entendo o sucesso dele. Eu já tive essa jornada com o Nolan de um dia ele era meu diretor favorito. Hoje em dia não é mais, mas eu estou em paz com ele, eu gosto dele, no lugarzinho dele. E eu vou dizer pra vocês que, pra mim, por mais que ele não seja o melhor da geração dele, ou talvez o melhor trabalhando hoje em dia, eu acho que se a gente precisa ter um cara que tem esse cheque em branco em Hollywood pra fazer o filme de blockbuster que ele quiser, que bom que é um cara que eu ainda assisto o filme dele e falo, tem o total assinatura autoral dele. Esse filme é um ele filme sabe do diferente de um filme do Nolan. Exato. É difícil. Tenet pra mim foi a exceção dessa regra, que eu sei que você gosta. Eu não gosto. Paixão não muito saudável. Quero saber com mais Tenet. sobre isso. Mas ele sabe o que ele tá Ele fazendo. ele sabe. Então, tipo, você realmente sai... Você vai ver o filme e você vai ter alguma opinião sobre isso. E no mundo assim, onde tantos blockbusters de Hollywood são simplesmente filmes que estão pra você ir e dizer assim, me diverti, Vazio, embora são não pensar outros. mais de ser no uma filme. distração Exato. mesmo, né? Não é necessariamente uma jornada ou qualquer coisa do Acho tipo. legal que ele tenha isso. E aí, acho que a gente pode entrar no segundo elemento da conversa, que é o Oppenheimer em si. O filme Oppenheimer particularmente. Porque, de algumas maneiras, eu penso que Oppenheimer é o filme que o Nolan tá construindo desde o começo da carreira dele. Porque é um filme sobre esse homem complicado que tem que lidar com a sua criação e com as consequências da sua criação e que quer ver essa criação da maior maneira possível, né? O cara que o Nolan defende IMAX, defende cinema, defende todo esse espetáculo. Você sabe, mas não custa a gente lembrar, Oppenheimer é uma cinebiografia do J. Robert Oppenheimer, considerado o pai da bomba atômica, um físico quântico que liderou o Projeto Manhattan. E apesar de não ser aquela biografia Womb to Tomb, né, nascimento até a morte dele, traça aí vários e vários anos com um foco especial no Projeto Manhattan, que foi o projeto durante a Segunda Guerra Mundial para a construção da bomba atômica. Minha opinião, que apesar de ainda ser, sei lá, Oscar bait, no sentido de ser uma cinebiografia, no sentido de ser Segunda Guerra Mundial, ainda é muito a cara de um filme do Nolan. A gente tem duas linhas do tempo, que vai pra frente, vai pra trás, e a gente tem essa questão do protagonista assombrado também, que é uma coisa muito presente na filmografia dele. Marcos, você disse que nem sempre o trabalho do Nolan funciona no emocional pra você. Eu tenho muita curiosidade de saber como é com o Oppenheimer, porque, pra mim, o Nolan nunca é o melhor cara em entrar no mais profundo dos seus protagonistas. Em Oppenheimer, a gente tem um estudo de uma pessoa, de um personagem. Por que funciona pra você? Eu acho que funciona diferente. Esse realmente eu acho que funcionou, porque muitas vezes o que eu sinto é que o Nolan, em filmes como Interestelar, especialmente, a minha crítica principal é que eu sinto que ele tá tão fissurado em trazer umas firulas narrativas, né? De, tipo, e a linha do tempo, e como o tempo muda aqui de acordo com a passagem na distância da galáxia, enfim. E que aí, quando ele quer tentar trazer o lado emocional, ele não consegue ter a mesma destreza. Mas, nesse caso, eu acho que me surpreendeu muito funcionar com o Oppenheimer. Eu sinto que toda a complexidade narrativa desse filme tá a serviço, de fato, do biografado, sabe? E porque condiz muito com os personagens. Então, nos outros filmes dele, eu sentia que primeiro vinha o conceitual da narrativa e depois encaixar uma tentativa de emoção. Sendo que aqui eu sinto que o grande foco dele tava, eu quero contar a história desse cara.
E também ajuda o fato de que a história real já estava lá meio que pronta, entre aspas, né? Com todo um arco de ascensão e queda e tudo mais. Então, isso já estava pronto, e aí ele conseguiu inserir o estilo narrativo dele, e aí eu acho que funcionou melhor, entendeu? É que a estrutura condiz muito com a própria tese do Nolan sobre quem é o Oppenheimer, né? Quando ele divide fissão e fusão, ele tá falando que são duas possibilidades ali pra uma mesma coisa. Legal. Então, tipo, e ele trabalha esse conceito desde o começo do filme, quando o Oppenheimer, ele quase mata o professor, mas ele volta atrás. Então, ele é capaz de fazer uma coisa ruim, mas ele tem arrependimento. Nossa, Maria, eu ia falar dessa cena. Eu Não acho tão simbólica a cena da maçã. É extremamente importante, eu só percebi na revisão. Também. Quando eu revi Oppenheimer, Também. eu só... Ali, porque ele tem o poder, ele tem empatia quando ele pega a maçã de volta. Tudo bem que não era pro professor, era pra aquele outro físico que ele admirava. Mas ele mostra que ele tem empatia. Só que aí, a maçã, ela simboliza a falta de controle dele. Porque ele tá querendo realmente criar algo que é absurdo. E mais pra frente, quando a gente vê numa outra cena que eu acho fantástica, que é a dele com o presidente, né? Que é o Gary Oldman. Que ele vê ali que ele realmente não tem controle. O que ele fez, né? Quem é dono da criação? A própria criação, né? Tem uma leitura desse filme que é muito popular na internet de que o Nolan se vê como Oppenheimer no fato de que ele criou o cinema de heróis, né? O Nolan, ele às vezes... existe essa teoria. Torcedores, calma. Então, eu acho que é um exagero também. Deixa eu respirar um pouco aqui. Não, é louco. É uma água. É porque, de fato, ele às vezes fala, não, eu tô muito animado pro cinema pós-franquias que a gente tá entrando agora, Oppenheimer esse cinema, mas eu acho que, olha, do mesmo jeito que o Oppenheimer nunca se arrependeu da bomba, publicamente... Eu duvido que o Nolan não goste de ser o pai fundador da Era de Ouro dos heróis ali. E também do fato dele ter saído disso antes da queda, sabe? Isso. Mas... Ele é emocionado, né? Coitado, Nossa, deixa dúvida. ele. Ele gosta. E acho que vale a pena a gente entrar rapidinho aqui num elemento que é muito importante pro funcionamento do Oppenheimer, que é um dos principais colaboradores do Nolan, que é o Cillian Murphy, que ganhou o Oscar de melhor ator e que tá em diversos filmes do Nolan, mas tipicamente como um coadjuvante. E não é nem coadjuvante, o segundo coadjuvante. É aquele personagem que tem 3 cenas e o Nolan precisa de um cara ultra confiante pra entrar naquela cena, fazer bem. E ele finalmente ganha agora o momento de brilhar e brilhou. E em Batman ele brilha mesmo Como pouco. É bem o sentido do que é ser coadjuvante, né? Pra mim, coadjuvante é aquele lá que não precisa aparecer muito, óbvio, coadjuvante, mas que rouba a cena, né? Ele realmente aparece. E ele como espantalho, pra mim, é o maior marco, assim, da Cillian Murphy tem uma carreira, assim, muito boa. Fez vários filmes com o Danny Boyle. Ele é o protagonista lá da Peaky Blinders, que tem muitos fãs. E pensando particularmente nele, eu vejo a atuação dele como aquela atuação do rosto que vira uma paisagem. O Oppenheimer, mais ainda, se você for ver a IMAX, você tem aqueles closes enormes nele. Mas ele é aquele cara que, às vezes, não precisa de muitas palavras, mas ele sabe passar a expressão... Pelo olhar. Pelo jeito que ele tá pensando. E sabe aquele ator que você vê e fala, eu consigo ouvir os pensamentos dele. Você acha isso também, Mari? Eu acho que principalmente pensando no Oppenheimer, quando você pega os registros fotográficos da época, o olhar dele era muito expressivo. E o olhar, ele é muito importante também para você estabelecer uma humanidade no personagem. Então, quando você tá falando de um cara que é absolutamente falho, né, e essa é a sua tese, é que ele trouxe tanto progresso quanto destruição, eu acho que é essencial isso. E o Cillian Murphy, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele consegue manifestar coisas assim, com um gesto. Uma coisa de um piscar de olhos. Um jeito de andar. É muito impressionante. Até a mão dele, assim, é realmente uma técnica absurda. Exato. E eu acho que ele consegue pegar muito a fragilidade do Oppenheimer, que pra mim talvez seja a coisa mais interessante do filme, assim. Complexa, né? Não é? Porque, assim, quando os poucos momentos, pra mim, eu vejo dois tipos de descontrole do Oppenheimer, né? A absoluta apatia, que tem muito a ver quando ele perde o controle, ele não consegue fazer nada ali diante do governo americano. E quando ele fica realmente em choque e se surpreende com a falta de poder que ele tem. Que é quando ele, enfim, tem o teste do Trinity e quando ele tá com a Florence Pugh pela primeira vez. Né? Que tem uma dinâmica de poder, uma inversão ali muito, muito grave. Então, são nesses momentos, pra mim, que ele diz mais, às vezes. Mais do que o pomposo, o Oppenheimer que a gente conhece já de, tipo, tantos outros filmes e registros. Certo. Porque é interessante porque são 2 homens ali. São 2 o homens, homem exatamente. complexo, que não tem segurança de si, e o físico genial, que tem a segurança. Você vê a diferença do comportamento na sala de aula. Super. Né? Quando ele fala com as pessoas que estão ali pra ouvi-lo. E quando ele tá com a Florence Pugh, né, com a Jean ou com a própria Kitty, elas que estão no controle, assim, mesmo que momentaneamente. Tenho muitos problemas com a questão feminina do filme, né? A Mari também. Mas Então, depois a gente fala. Nisso, Já vamos falar? Nisso, eu acho que vale a pena a gente falar, porque essa é
talvez a principal crítica aplicada ao cinema do Nolan, né? Que ele tem aquele clichê da dead wife, né? Da mulher que tá no filme, uma esposa, normalmente, só pra morrer. Nesse filme não é a esposa, é a amante. Mas morre, né? Que morre. E exato. como morre rápido. Assim, Emily Blunt e Florence Pugh completamente inocentes na minha visão. Acho que atuam muito bem, mas acho que, de fato, os papéis são rasos, mas eu penso que vocês duas são... Eu queria ouvir de vocês. Mas a Kit, ao meu ver, a Kit tem muito mais desenvolvimento. E ela consegue ali... Que é a Emily Blunt. Emily Blunt, que inclusive foi indicada ao Oscar, tá excelente no papel. E não só naquela famosa cena já do tribunal ali, naquela salinha que ela acaba. Aquilo ali é um home run. Aquilo ali você pegou a bola no meio do campo, chutou e foi um golaço. Atriz com A maiúsculo, assim. Mas não só isso. A gente vê ali a construção da personagem me incomoda na questão, assim, de ela ser apresentada como uma mulher... que trabalha ali, que já se relaciona com ele, depois corta pra ela mãe com o bebê bebendo, mal, fragilizada, e depois corta com ela finalmente tomando o poder de volta e falando, quem tá fazendo tudo isso é o Strauss, né? Ela meio que dita isso pra ele, então ela tá ali, é a grande mulher atrás de um grande homem, ao meu ver, assim. Então, pra mim, ela tem um pouco mais de voz nesse sentido. Agora, a Jean Tetlock, que é a Florence Pugh, ela é ótima, eu adoro a Florence, mas, gente... Não dá, ela é só um corpo pra mim, assim, e aquela cena que é super gráfica dela na sala, né, fazendo sexo com ele, pra mim é completamente, eu odeio falar desnecessário, mas eu acho que é desnecessário essa cena. Eu não consigo gosto dessa cena, eu acho ela simbólica. O meu problema com o personagem da Florence Pugh é que ela é um artifício. Então, assim, eu acho que dentro do contexto do que ele quer chegar de tese e mostrar a figura do Oppenheimer, funciona, acho que encaixa, mas não existe personagem ali. Ela é quase uma punchline ali para o que ele quer enxergar. O meu problema com a Kit passa um pouco pelo que você tá falando. Ela não tem um contexto, eu acho, que para você chegar a isso. Ela também tem esse problema de artifício que você descredita ela por vários momentos do filme, né? Quando ela tem o bebê, ela não quer cuidar dele, ela começa a ter problemas com álcool. Você vai falando que essa mulher, e você não vê que ela era formada em biologia, ela trabalhava, ela era um membro ativo do Partido Comunista, então ela era uma intelectual que abandona uma vida inteira pra viver no deserto, sem ninguém. Los Alamos. E não ter atenção nem do marido, que foi quem levou ela pra lá. Então, assim, na competição entre ciência e ela sempre perdia. Então, é muito fácil você julgar a performance da Emily Blunt como histérica. Eu acho também. Que você cai nesse erro, assim, por mais que... eu percebi isso só na segunda vez que eu vi. A primeira vez que eu vi, eu achei muito interessante que as mulheres eram quase a inteligência emocional que os homens não conseguem acessar. E isso é uma coisa que eu vejo muito nos personagens do Nolan, né? Eu acho que são todos homens que... A grande jornada deles é tentar entender o próprio turbilhão interno, que eles não conseguem dar sentido. Ao mesmo tempo, sempre evitando lidar com os sentimentos. É sempre uma surpresa. Eles são obrigados quase a lidar com isso. Então, pra mim, funcionou nesse primeiro momento. Mas a segunda vez que eu vi outros documentários e outros registros sobre a Kit, pra mim faltou isso, sabe? Faltou o contexto pra você entender quem é essa mulher. Sim. Porque no final é muito fácil você julgar, né? Muito. Nossa, Max, rapidinho, claro. Só uma coisa que eu lembrei agora. Quem entrega o bebê pro amigo, quem é? O próprio Oppenheimer. Ela tá em casa histérica, desesperada. Exatamente. Só isso que eu acho interessante, poderia ser ela, né? Mas ele quis humanizar mais o Oppenheimer. E tem uma questão assim, pra vocês verem. Eu só vi o filme uma vez, né? E a personagem da Florence Pugh, que é a Jean, né? Acaba sendo marcada... Então, ela tem também toda uma história fascinante, mas aí ela fica marcada na memória não só pela cena do sexo, mas também, tipo, ela tá lá pra mostrar que tinha um motivo também, mais motivo pro governo desconfiar dele, porque também ela tinha esses envolvimentos com o Partido Comunista e tal. Então é quase também como se ela estivesse lá ela tinha que estar lá porque também ela tinha que ser o elemento que ia aumentar a desconfiança em cima dele, né? Exatamente. E não tanto como um ser humano mais tridimensional, né? Tanto é que a cena do suicídio dela, ainda é posto em dúvida, viu? Na época que ela se suicidou. Um suicídio ou se alguém... né? E por ter a visão dele, no filme a gente tem a visão, né, subjetiva do Oppenheimer, a gente vê rapidinho, não sei se vocês lembram, que quando ela tá na banheira, alguém tá empurrando ela. Mas aí na outra vez ela tá sozinha. Então, assim, é o que ele tá pensando. Então, isso é posto em dúvida. A gente fica na dúvida, assim. E é pra incluir um elemento político ainda mais daquela época, né? Da questão do Partido Comunista. Então, coloca-se ela nesse espaço. Mas não como mulher, não como uma pessoa inteligente também. Que ela, Exato. Ela Acho era que vale psiquiatra. a pena a gente pegar esse gancho, porque
o problema do tratamento das personagens femininas acho que é agravado também pelo fato de que o próprio Oppenheimer, é justo que ele seja o personagem mais desenvolvido, mas é tratado com muito mais cuidado numa questão que pra mim são os paradoxos desse filme. Você mencionou agora, Bárbara, da questão política, que é pautada muito no primeiro e no terceiro ato do filme, né? Entre os dois tem o teste Trinity+, só que eu penso que o Nolan trata isso de uma forma que é, ao mesmo tempo, conveniente pra ele, porque ele nunca foi o melhor cara em desenvolver os maiores personagens, mas que também funciona com o filme. Como é que ele trata? A gente vê quais são as visões conflitantes do Oppenheimer. É um cara que apoia ideias de esquerda, mas se recusa a se juntar ao Partido Comunista. É um cara que quer trabalhar de tudo para ver a bomba ser criada e depois não quer usar a bomba. É um cara que não se arrepende pelo uso das bombas em Hiroshima e Nagasaki publicamente, mas é contra o desenvolvimento da bomba de hidrogênio. Para mim, funciona no filme porque a gente está tratando justamente sobre um cara que está vivendo nas probabilidades e não... Ali ele menciona pro Einstein, né, que ele não abraçou o mundo das probabilidades, o mundo das incertezas. E nesse filme eu penso que funciona porque o Nolan tá olhando para isso e falando, esse é o cara, ele era contraditório, ele era assim. Sou eu, né? Exatamente, ele tem que tratar o personagem assim. E eu acho que acaba enriquecendo. Você tem um personagem, por conta dessas contradições, muito mais rico do que se ele chegasse e falasse, não, mas o Oppenheimer ele era assim porque é assim, assim, assado. 100%. Acho que é muito melhor deixar esse restinho de contradição, de mistério, de ambiguidade nele. E é algo que nem todo filme do Oppenheimer já fez. Acho que vale a gente entrar um pouco, pro pessoal também lembrar. O Oppenheimer não foi o primeiro filme sobre o J. Robert Oppenheimer. Tem vários outros filmes. Tem O Início do Fim, que eu vou usar aqui o título em inglês dele. O pessoal já tá rindo, que é Fat Man and Little Boy. Porque o outro filme que a gente também pode mencionar é O Começo do Fim. Aí pra falar do início do fim e o começo do fim, é melhor a gente usar os títulos diferentes. Mas, Max, a gente passou aí as últimas semanas conversando aí, pensando, assistindo esses filmes. Sei. Por que o filme do Nolan trata o Oppenheimer melhor do que esses outros do cinema americano? Nossa, porque assim, pra começo de conversa, né? Um dos primeiros, o princípio ou o fim, né? Ou The Beginning or the End. Exato. Que é um de 1947, que é um filme que vai ser meio que um docudrama. E pra mostrar, né? A primeira versão de um grande estúdio de Hollywood com um grande orçamento pra contar a visão deles de como foi, né, a criação da bomba atômica. E aí você vai ter um ator fazendo o Oppenheimer. Só que assim, ele vai ser tão removido ao mesmo tempo, né, se você ver esse filme, ele começa lá como um narrador e ao longo do filme ele mal vai aparecer, então ele é tipo quase com uma nota de rodapé nesse filme, né. E aí você vai ter o outro filme que é que tem o Paul Newman, que é o Fat Man and Little Boy, que é o início do fim. É, que é o... Eu sei, gente, já também fico. Aí esse aí é um que já traz o Oppenheimer de fato como um personagem bem mais presente, ele vai estar lá, o filme é basicamente sobre a relação do Oppenheimer com o general... Como é que é? Leslie Groves, que é o Paul Newman nesse caso. Isso, exatamente. E que quem fazem Oppenheimer é o Matt Damon. Né? Isso, exatamente. E aí o Dwight Schultz é o que faz o Oppenheimer nesse filme. Só de que The aí... Office? Não. É muito parecido o nome. Eu juro que eu também pensei isso. Eu fui checar a escrita do nome pra ver se era igual. Parece muito... E pior que eu não fiz essa conexão. Não é Dwight Schultz, é Dwight Schultz. Exatamente. Eu não tinha feito essa conexão e agora eu entendi por que me pareceu tão familiar. A sonoridade é muito familiar. É um ator assim que particularmente eu nunca tinha visto esse ator em nenhuma outra coisa, mas ele tá lá fazendo o Oppenheimer nesse filme. Esse filme ele é só focado, né, na parte de Los Alamos, né? E é assim, é um filme que de fato vai tentar trazer um retrato do Oppenheimer mais humano, né? Mas ainda assim, tipo, começa que a atuação do Dwight Schultz tá... Pobre Dwight Schultz, né? Tipo, contra o Paul Newman, o cara Exatamente. some. O cara some. E é terrível assim, a atuação do cara e tal. E aí aquele negócio, e ainda vai parecer uma coisa ainda muito caricata, que não, e aí, de fato, se você coloca isso de um lado de um Oppenheimer do Nolan, aí o do Nolan realmente vai trazer, que nem você falou, um retrato muito mais aprofundado do personagem nas suas contradições, na sua história e tudo. No filme com o Paul Newman, ele é basicamente, é o cientista lá que tem um passado meio controverso e que ele é o cara que fica dando piti no filme. Basicamente. No caso do Nolan, eu usaria até uma frase do Oppenheimer no filme. É um paradoxo, mas funciona. Assim, exatamente. Né? Ele tem esses dois lados que nunca são resolvidos. A tensão entre esses dois lados. Entre o cientista, entre o homem, entre o físico, entre o político. Isso nunca é resolvido no filme e, pra mim, para melhor. Quem atua bem como Oppenheimer em outros filmes é o David Strathairn, que fez ele em 2 filmes. E um deles é um documentário que tem algumas cenas recriadas, algumas cenas encenadas, que é o The Trials of J. Robert Oppenheimer. Isso em português não tem uma tradução oficial, mas seria Os Julgamentos do J. Robert Oppenheimer. Mari, você foi quem trouxe esse filme pra gente, e assistir esse filme junto com o Oppenheimer do Nolan é a mesma coisa daquele meme do DiCaprio fazendo assim. É uma experiência. Você vê
toda a progressão, todos os elementos, do aperto de mão com tela a outras coisas específicas. Exato, o aperto de mão é muito marcante. O que você acha desse filme? Eu acho, assim, esse é um filme que eu acho mais informativo do que propriamente um filme, assim. Eu recomendaria assistir se você realmente quiser saber mais sobre o Oppenheimer. Porque ele me deu justamente os contextos que eu acho que ficaram faltando no Oppenheimer. Ao mesmo tempo, a estrutura é muito parecida. A ideia de você ter o julgamento, de você adicionar Tem nuance... cenas do Roger Hobb lá perguntando pra ele, colocando ele contra a parede. Muito parecido. E assim, ele adiciona nuances a que não tiveram nos outros filmes. Você mencionou o de 47. O de 47, ele teve a aprovação do Oppenheimer ali, ele assinou. O General Groves e o Truman também tiveram o dedo ali no roteiro, por isso que ele ficou aquela propaganda que ela ficou. Total. Não era a intenção original do filme, mas você percebe muito bem o processo que os Estados Unidos estavam passando em relação à bomba. Quando você chega em 80, o General Groves ainda é mais poderoso. E eu acho que aí você vai se encaminhando realmente para quase uma, entre muitas aspas, redenção do Oppenheimer, que eu acho que é o que o Nolan faz. Ele propõe a ambiguidade, mas ao mesmo tempo ele omite algumas coisas muito convenientemente. Então, ele tá falando que ele é destruidor, mas a gente não tem nenhum contexto, às vezes, no final do filme, de falar quantas pessoas morreram ali, como que foi afetado, como as pessoas da região de Los Alamos foram afetadas. Então, você tem esse perdão. Você não tem a informação de como ele... Um pai. Exato. Um pai absolutamente ausente, eu aposto, mas eu não sei. Então, eu acho, assim, esse filme, o Trial, só pra concluir, ele traz alguns contextos, até da criação do Oppenheimer, que faz você entender ele na universidade, a relação dele com as mulheres, a relação dele com os próprios pares, por que a aprovação dos pares repercutia tanto internamente nele. Por isso que eu acho interessante como acompanhamento mesmo do Oppenheimer assistir. Assim. Isso, não é que falta ao Oppenheimer esse contexto histórico e essa profundidade, mas é que eu recomendo o exercício de assistir The Trials e depois assistir ou reassistir Oppenheimer, porque pra mim eu fiz isso, eu assisti Trials e depois reassisti Oppenheimer. E aí ficou muito mais claro pra mim, eu entendi com mais facilidade, parece, assim, porque a montagem de Oppenheimer é bem dinâmica, é bem rápida, é muito boa, mas no início, quando eu vi pela primeira vez, eu realmente fiquei, não é que eu fiquei perdida, mas a diferença, né, assim, você vai lá com os Trolls, depois você volta no tempo, e ver esse filme me facilitou bastante, assim. É quase uma âncora, né? Você vai passando pelos momentos. É porque ele é muito linear, ele é muito... Ele é um documentário da PBS, tá no YouTube, então, que se você quiser ver, de graça. Mas ele é muito básico, assim, né? Então, mas ele é muito decente. Ele é muito decente, ele é informativo, assim. Mas vamos também falar de um outro elemento, nosso terceiro do episódio, porque se Oppenheimer é uma das principais peças do filme, a outra principal peça é a própria bomba atômica, que é o nosso tema geral. A gente vai falar de muitas coisas sobre a bomba atômica, mas acho que primeiro era bom a gente tratar da representação dela nesse filme. Eu vou passar para vocês minha visão sobre um dos assuntos polêmicos em relação à bomba e depois vocês respondem. Porque a bomba é tratada nesse filme como essa descoberta fantástica que depois traz consequências muito pesadas. Uma coisa que a gente não vê no filme é o uso delas em Hiroshima e Nagasaki. A gente vê o teste Trinity, a gente vê a questão da hesitação científica da descoberta, mas a gente não vê as consequências em quem sofreu. Vamos falar disso aqui. No Quinto Elemento, a gente não vai deixar os japoneses de fora. Mas eu sou da opinião que foi a decisão correta não colocar nesse filme. Concordo. Eu acho que se a gente entra nessa questão, o Nolan precisa fazer o filme, francamente, sobre o uso da bomba. Porque aí a gente tá falando de quem realmente sentiu na pele. Eu acho que ele, não vou dizer que ele não tá equipado como cineasta, eu não vou especular sobre uma coisa que ele não fez. Mas eu acho que se a ideia é a gente tratar do Oppenheimer, já tem muita carga, muita coisa ali para ser explorada, sem entrar nos japoneses. Eu sei que ele fala um pouco, ele tem as visões e tudo mais, e que bom que tem isso pra gente também não ter uma, ocultar completamente. Ia ficar chapa branca demais. Exato. Mas eu não acho que esse é o filme pra tratar isso. Marcos, você é muito ligado ao cinema japonês, eu queria entender como é que você pensa sobre isso. Eu acho que assim, pra você falar, quem sabe fosse o caso dele fazer um outro filme, Deus me livre. Desculpa, eu não quero ver o Nolan fazendo um filme sobre... Eu não quero ver a perspectiva dele, sabe? E como ele vai encenar, como ele vai retratar essas atrocidades, assim, porque ele não é o cara pra fazer isso, entendeu? Então, no caso, pra mim, eu concordo que pra mim faz sentido o Nolan não ter inserido isso nesse filme, também por conta dessa questão de qual é a posição que ele sabe que ele tem como um homem branco, né, e tal. Então, tipo, você tá nessa posição e tentar colocar a perspectiva do japonês sem ter passado por esse trauma culturalmente, né, abre espaço para criar algo ainda mais problemático. Então, sim, eu acho que se ele tivesse colocado a revolta ia ser ainda maior. Exatamente, porque também é uma questão meio que, tipo, de um lado ou de outro vai ter as críticas, né? Então, acho que ele foi pro lado das críticas que ele vai, tipo, saber,
tipo, reconhecer e, tipo, falar, beleza, mas assim, ele vai poder justificar, ok, o meu filme é focado nesse cara Isso. e tal, então, tipo, é sobre a perspectiva dele e ele não tá, tipo, passando pano no sentido, tipo, ele não quer fazer parecer que não foi nada, ele, tipo, aí eu quero mostrar que, obviamente, foi um crime de guerra terrível e que tá afetando o personagem e tal. Isso. Então, assim, eu fico feliz, na verdade, de isso não ter entrado no filme, porque eu acho que poderia ter ficado algo de muito mau gosto, de Sim. muito mal executado e tal. E aquele negócio, a gente tem, então, essa visão e o cinema acaba também sendo um espaço para outras pessoas também trazerem os seus diálogos, né? Então a gente teve agora, recentemente, o diretor do Godzilla Minus One falando que ele pensa em fazer um roteiro para ser meio que uma resposta. Que bom! Esse é o tipo de cineasta que eu quero ver dando esse tipo de resposta e esse tipo de representação. Isso é cinema. E outra coisa, eu só queria adicionar que não faria sentido, eu concordo com o que vocês dois estão falando, e não faria sentido ele mudar a visão, a perspectiva, sendo que a gente passou 2h30 quase assistindo a perspectiva de um homem, do homem que criou. Então, assim, eu defendo a opinião de que ele não tinha ideia da dimensão do que ia acontecer. E aí, sabe, a gente vê o filme o tempo inteiro, da visão dele lá em Los Alamos, na parte de cientistas dele ali. Então, como que a gente vai ter, do nada, vai, assim, transformar o lugar? É porque é isso, a visão dele é mantida em prioridade e não faz sentido mudar. Não faz Posso sentido. falar, assim, eu concordo com vocês, eu fiz esse comentário, mas não é porque eu acho que deveria mostrar a bomba. É que no final, com o julgamento do Strauss, eu sinto que existe uma definição de quem é esse Oppenheimer, é a figura que merece a redenção. E eu acho, então, que falta um contraponto no final. Assim, de você realmente trazer a informação sobre esse homem. Porque mostrar... acaba tendo um vilão no filme. Então, você tem um vilão que coloca o Oppenheimer como um herói, que o Oppenheimer é muito debatível, como o Nolan faz o filme inteiro, se ele é mesmo ou não, entendeu? Então, pra mim, é muito mais uma questão de faltou um dado de realidade ali no final pra você lembrar da dicotomia. Sim. Mas realmente não faz o menor sentido você ver a bomba. É muito mais interessante, inclusive, na parte da Trinity, ver a reação do Oppenheimer diante da destruição. É aquela coisa do silêncio, é você ver a luz no rosto do Oppenheimer. A pele derretendo. E a falta de reação dele. É isso, assim. Pra mim faz muito sentido, condiz com o filme que ele quer. Essas coisas fazem mal pro coração, segundo ele. Porque é isso, ele não tava esperando, né, eu acredito, não sei, acho que ele não tava esperando aquela dimensão. É o cara que é teórico. Ele não pensou na realidade da parada. Curiosamente, minha leitura, eu vou dizer pra vocês, eu acho que ele talvez até esperasse, mas eu acho que é um cara que tava tão assombrado, a gente vê no começo do filme, por aquele mundo atômico, que ele queria fazer de tudo pra ver. Se ele tivesse como controlar, ele ia ver esse mundo sendo explodido em testes apenas, e não em pessoas. Mas ele não tinha como controlar. É porque também tem uma parada que eu achei muito interessante do Trials que ele traz, é que o Oppenheimer, ele foi uma criança prodígio mesmo, assim. Os pais protegiam ele. Então ele era muito, assim, colocado nesse lugar de destaque. Então quando falaram pra ele... né? Dando aula. Então, quando falaram pra ele, você é mó bom, ele falou assim, pô, eu sou mesmo. Lógico que eu sou. Então ele acreditou e aí achou que teria poder de veto. O que não é o caso. Não é o caso. Que aí foi a ingenuidade também, parte desse... Não é só a arrogância, eu acho. Tem um caminho ali que se percorre. Com certeza tem, porque se ele achava que ele tinha o poder do que ele criou... Pobre coitado. Pobre coitado. Vale a pena a gente entrar agora no nosso quarto elemento? Que a gente continua olhando pra bomba, mas agora fora do filme Oppenheimer e no cinema como um todo. Óbvio que essa é a proposta do programa inteiro. Então a gente vai desenvolver isso ainda em outros episódios. Mas eu queria primeiro a gente tentar pontuar, como partida mesmo, assim, para essa conversa que vai acontecer ao longo da temporada, de onde veio o nosso fascínio com a bomba atômica. Porque a gente tem na bomba atômica algo que o cinema tratou desde um elemento, né? Desde algo que, sei lá, vira ameaça em filmes de ação e suspenses de bater no coração, a gente fica ali com teste para cardíaco mesmo, Missão Impossível, a gente tem Viagem no Tempo sendo frequentemente associada ao uso da bomba com o Exterminador do Futuro, a gente tem também comédias absurdas, a gente tem dramas intensos, a gente vai falar disso quando entrar nos japoneses, que vai olhar para a bomba realmente como essa coisa de destruição. Mas eu penso que a bomba atômica parece ser uma sementinha para a imaginação. Ela é frequentemente colocada em situações que nos fazem especular como seria se caísse, como seria se o mundo acabasse por conta dela, como seria se a gente pudesse transformar ela em outra coisa. A gente tem as várias derivadas da bomba atômica, a gente tem assuntos como radiação, a bomba de hidrogênio, a gente tem usinas nucleares, tudo isso é usado para muitos e muitos cinemas. Marcos, para você, por que a gente é tão fascinado
na cultura pop pela bomba atômica. Porque é justamente um dos pontos da história que muda a forma como a gente se enxerga, né? Como a humanidade enxerga a própria capacidade, né? Porque foi um avanço tecnológico tão grande, num período tão curto de tempo, que acho que isso dá um curto-circuito na nossa cabeça lá atrás, né? Do tipo, caramba, a gente é capaz de, mesmo assim, tipo, de destruir o mundo se a gente quiser dessa forma. E aí isso mexe com a forma como a gente começa a imaginar histórias, né? Do que nós somos capazes de fazer entre nós mesmos, com os outros, né? Quem a gente pode ser considerado, quem ensinam que é o nosso inimigo. E aí você tem, então, deixa pra falar de política, deixa pra trazer, que nem você falou, fantasia, terror, falar sobre trauma. Então, é um ponto que muda a história de uma forma tão grande, numa dimensão tão enorme, que abre espaço para você abordar aquilo com tantas perspectivas diferentes de as emoções que são despertadas com isso, que aí surge também todo tipo de história. Né? Até a imagem, eu acho, da nuvem de cogumelo em si, boa também, da pós-explosão, é muitas vezes associada à estranheza como um todo. Teve ano passado o Asteroid City, do Wes Anderson. Não é um filme sobre a bomba atômica, mas existe no plano de fundo daquele filme testes nucleares que a gente vê a nuvenzinha subindo lá em forma de cogumelo, e o Wes usa aquilo só para significar, gente, aqui acontecem coisas estranhas, tem coisas diferentes aqui. Então, parece que a bomba vira esse negócio, até falando do que o Oppenheimer trata, da probabilidade. Tudo pode acontecer se tem a bomba atômica. Pode acontecer do terror, pode acontecer do drama, pode acontecer da ficção científica, desde do poder destrutivo até o poder de criação. Quantos heróis aí também não surgiram de derivados da bomba atômica. Então não é muito surpreendente quando a gente olha para esse contexto que Oppenheimer tem esse sucesso todo. Ele é parte de uma linhagem que faz parte do cinema, que está dentro dos principais nomes, sabe? Stanley Kubrick, eu já mencionei, Missão Impossível, Exterminador do Futuro, e a gente vai debater tudo isso aqui. Vai debater dos filmes japoneses que vão mostrar o efeito direto da bomba atômica, a gente vai mostrar aquela paranoia que dominou a cultura ocidental e oriental também durante a Guerra Fria, a gente vai olhar para a bomba como um poder criativo, a gente vai olhar para muita coisa nesse episódio. Eu acho que o combustível é a pergunta, e se? O ser humano, ele é um ser curioso por natureza. Então, desde que a bomba atômica foi criada e, enfim, jogaram a bomba atômica em Hiroshima, o e se pairou na cabeça de muita gente. E não só isso, né? Vira um chamado pra ação que você vai fazer pra impedir a bomba ou que você vai fazer depois, agora que a bomba foi jogada. Então é isso. Precisamos ainda falar de muita coisa sobre a bomba atômica, precisamos falar da natureza quase criadora dela, precisamos falar como eu mencionei, como ela virou propaganda, a Mari também falou sobre isso. E o que mais? O que mais que a gente vai falar? Bom, na próxima semana a gente vai focar no cinema japonês e ver como esses artistas daquele país assimilaram esse trauma e expressaram isso, desde figuras icônicas e lendárias como o Godzilla, a também... Eu vou falar Gojira mil vezes. Pra sempre. Se preparem. Pra mostrar que é fã raiz, né? Cara. E, bom, com Gojira... Olha aí. E também animações, assim, que marcaram a época, que são de deixar você no chão em posição fetal chorando. E também falar sobre dramas também de grandes nomes do cinema japonês. Então, tem muita coisa boa e importante pra gente falar sobre esse outro lado que não pode ser esquecido de jeito nenhum nessa discussão sobre a bomba atômica e sobre a relação do cinema com essa invenção que mudou a humanidade. Bom, gente, vocês não estão esquecendo de nada, não? 4 elementos, tá faltando mais um, é isso? Tá faltando o 5º elemento, então eu queria saber de vocês aí de casa, o que ficou faltando nessa conversa, o que vocês querem ouvir nas próximas conversas aqui. Porque é isso, o 5º elemento, a gente vai falar sobre o cinema, mas isso aqui é uma conversa que a gente quer ter com você. O 5º elemento dessa conversa é qual que é o próximo assunto, qual que é a próxima coisa aqui que seria falada sobre Oppenheimer, sobre a bomba. Comenta aqui e a gente vai responder depois nas stories do Omelete, a gente vai estar sempre interagindo com vocês, não só nesse episódio, não só nessa temporada, mas ao longo de toda essa jornada. Então sejam muito bem-vindos ao 5º elemento. Queria agradecer Bárbara, Mari e Max por esse primeiro episódio. E em breve tem mais. Vamos falar do Japão, onde a bomba caiu.